Web Kizomba TV apresenta episódio número 11, programa Fala Mestre. Nosso convidado, Mestre Bola 7. José Luiz Oliveira Cruz, conhecido no universo da capoeira como Mestre Bola 7. Começou a se dedicar à capoeira em 1962. Em seguida, tornou-se aluno de Mestre Pessoa Bababá, um marinheiro da Marinha Mercante que o apresentou sucessivamente ao Mestre Pastinha, com o qual ficou 13 anos e passou para ele o significado maior e os fundamentos da capoeira Angola. Seja bem-vindo, mestre, à edição número 11 do programa Fala Mestre, que registra sua trajetória como discípulo de Mestre Pastinha, sua atuação na capoeira Angola em Salvador e seu papel como guardião da memória viva da Academia de Pastinha. Suas raízes e referências. E meu início na capoeira, quando eu comecei a capoeira, quando eu fui entender o que era capoeira, eu ainda morava no interior, em São Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, certo? Então eu tinha conhecimento da capoeira através dos causos que meus tios contavam, né? Da convivência dele com os grandes capoeiristas daquela época. Então eu ficava fascinado com aquilo, embora nunca tenha visto um jogo de capoeira, mas eu ficava fascinado com aquelas histórias, né? Então naquela época, meus amigos, né? Eu tinha na época uns 10 anos nessa faixa, e meus amigos, todos os meus amigos que conviviam comigo, eles tinham seus heróis, né? Um era Batman, o outro era Superman, os meus heróis eram os capoeiristas, né? Então, para mim, os heróis eram Rio da Dona, Besouro, Cordão de Ouro, e aí, por aí vai, né? Os grandes capoeiristas daquela época. Então, aos 12 anos, eu me mudei, juntamente com meus pais, para aqui, para Salvador, né? 12 anos de idade, e foi aí que eu tive o primeiro contato com a capoeira, né? Com os camaradas lá do Campo da Pólvora, do bairro do Tororó, que jogavam capoeira, né? Então eu ficava apreciando e comecei a aprender alguns golpes com esse pessoal, né? Treinando ali, mas sempre golpe. E nenhum deles era um mestre, né? Era um capoeirista que sabia alguns golpes de capoeira. E eu fui nessa onda, treinando os golpes com ele. E cheguei a ser conhecido como capoeirista. No colégio todo mundo me tinha como capoeirista, né? Porque eu sabia dar um golpe, né? Uma chapa, uma martelo, um rabo de arraia. Então eu já era tido como capoeirista. E por aí eu fiquei há mais ou menos 6 anos nessa vida com o pessoal, brigando na rua, fazendo confusão. Aquela época tinha a turma do Campo da Pólvora, né? Ficava provocando briga de turma, era um bairro contra outro, aquela confusão toda, e a gente mostrava a nossa condição ali. E aí você passava a ser respeitado, né? Através da sua condição dentro da capoeira, ou qualquer outro tipo de luta que você soubesse. E aí, quando foi um determinado dia, eu estava na entrada do Tororó, no bairro que eu morava, num barzinho do seu Agostinho, que era chefe da guarda, ele era policial, e eu estava lá tomando um refrigerante, bebendo um refrigerante. Nessa época eu já contava com quase 18 anos de idade, ia fazer 18 anos de idade, né? Mas ainda era de menor, 17 anos e pouco. E aí o que acontece? Quando eu entrei nesse bar, tomando refrigerante, eu notei um camarada lá no fundo do balcão, todo de branco, bem vestido, elegante, sapato de bico fino, né? Todo nos trincos, como se dizia antigamente.
E eu, observando ele, eu pensei comigo mesmo, esse camarada tem jeito de capoeirista, esse negão parece que é capoeira. E fiquei observando. E nisso entra um camarada que vende aipim na entrada do bairro, e como ele não tinha condições financeiras para sustentar o vício dele, que ele gostava de tomar uma cerveja, ele tinha uma barriga descomunal, conhecido como Fernando Baleia, o que é que ele fazia? Os 3 camaradas que estavam bebendo no balcão, estavam bebendo cerveja e batendo papo, ele metia a mão por trás e bebia o copo do camarada. Chegou um momento que o camarada desconfiou e segurou na mão dele. É você que está bebendo minha cerveja, né, seu moleque? Você agora vai tomar tapa. E aí meteu a mão nele. Quando foi bater de novo, o negro que estava lá no fundo tomando uma cachaçinha, deixou o copo no balcão, veio, se aproximou e disse: meu amigo, não há necessidade disso, não precisa bater no rapaz, né? O rapaz é um camarada, um pobre coitado, vende aipim aí na frente do Tororó, no bairro do Tororó, e ele não tem condição de tomar uma cerveja, tá? Então por isso que ele está fazendo isso. Agora que ele está errado, mas não há necessidade de 3 pessoas partirem para bater no rapaz. Então eu falei o seguinte: senhor Agostinho, bota uma cerveja aí para o pessoal aí, para pagar a despesa que ele deu aqui, eu pago a cerveja. Aí o camarada mais forte dos 3 virou para ele e falou: olha, você se meteu, agora vai apanhar também, vai apanhar os 2 agora. E nisso falou, quando ele começou a falar isso, eu digo: agora que o couro vai comer. Eu pensei comigo mesmo, eu digo: rapaz, eles vão se dar mal, porque esse cara para mim é capoeirista. E aí, quando eu pensando nisso, o negro começou a chorar. Aí eu não entendi nada, né? Eu digo: começou a chorar, meu Deus do céu, para que eu entrei nesse bar? Maldita hora que eu entrei aqui, oh meu Deus do céu, não me bata não, eu sou um pai de família, eu não posso apanhar, não sei o quê. E eu naquela época, na verdade, não conhecia o que era capoeira, eu não sabia que a capoeira tinha uma coisa chamada manha, malícia, malandragem, falsidade, tudo isso existe na capoeira no momento do perigo. Então, ele começou a chorar, os camaradas, pensando que ele era frouxo, abriu a guarda, e quando abriu a guarda, recebeu o golpe. O primeiro que recebeu caiu por terra ali junto do balcão, recebeu uma pancada nos óleo genitais, caiu no chão gemendo de dor, parecia uma cobra se torcendo de dor. Ele pulou para fora para meio da rua e disse: agora sai os 2. Quando, naquela época ainda tinha um trilho de bonde, ele deu uma rasteira no carro de um deles, ele caiu, bateu a cabeça no trilho, desmaiou, e o outro ele arrastou, ele caiu, ele tentou levantar, ele disse: não levante não, se levantar torna a cair. Aí o camarada saiu de 4 até o passeio, ele caiu doido correndo. Pessoa do carro era o nome dele, né, mas na época eu não sabia, entrou, retornou ao bar, entrou na maior calma, como se nada tivesse acontecido, e voltou a beber a cachaçinha dele e disse: olha, se livra desses 2 defuntos aí que eu não gosto de beber em velório. Aí Agostinho, que era chefe da guarda, né, da polícia, e o caixeiro dele, o cara que trabalhava com ele, também era da polícia, providencia aí. Chamou a rádio corintiana, naquela época era corintiana, a Rádio Patrulha era uma rural, verde, preta e branca. Aí chegou a corintiana e levou os 2. O outro fugiu. E eu fiquei impressionado com aquilo. E dias depois, ele passou do outro lado da rua. Ele era marinheiro da Marinha Mercante, todo xingado, passando do outro lado da rua. Eu estava encostado com um amigo, um rapaz chamado Vitor, que depois veio a ser meu aluno. Aí eu falei: ai Vitor, aquele caso que eu lhe contei, do camarada que quebrou, arrebentou 3 sujeitos ali naquele bar de Agostinho, uma coisa que eu nunca vi igual, é aquele negro ali. Aí Vitor olhou e falou: ah, eu conheço, rapaz, eu conheço. Ali é Pessoa Bababá, marinheiro da Marinha Mercante e aluno do mestre Pastinha, um dos maiores alunos do mestre Pastinha. Aí eu chamo esse homem, rapaz. Aí Vitor: Pessoa, ele aí deu aquela queda de asa, minha cara, faz favor. Ele aí ficou esperando os carros passarem, né? Quando não tinha mais carro nenhum, porque ele tinha medo de carro, né? Aí Vitor disse: ele tinha um medo horrível de carro. Quando a rua já estava deserta, foi que ele atravessou todo gingado e veio na nossa direção. Eu estendi a mão, me apresentei e disse: eu quero aprender capoeira com você. Aí ele virou para mim e disse: ô Branco, você tem coragem de aprender capoeira comigo? Falei: rapaz, coragem eu não sei não, mas vontade eu tenho muita, e para isso, para mim me basta. Eu quero aprender essa capoeira sua, é essa que eu quero aprender. Que capoeira é essa que você faz? Ele fez a capoeira do mestre Pastinha, meu mestre Pastinha, capoeira Angola.
Aí eu falei, pronto, é aí que eu vou treinar com você. Aí passei a treinar com esse camarada, Pessoa Bababá. Quando eu Iniciando com o na mestre academia do Pastinha, Pastinha, quem ministrava aulas era o contramestre, o primeiro contramestre dele, João Pequeno, e o treinel, chamado Getúlio Cabeção. Eles dois eram que ministravam a aula na academia do mestre Pastinha. E lá chegando, eu tive a primeira sequência, treinei a primeira sequência com João Pequeno. E na segunda vez, segunda aula, eu me dirigi ao mestre Pastinha, que eu já jogava capoeira, e não me adaptei à forma de ensino de João Pequeno, que era outro estilo, diferente de Pessoa. E aí eu ia me embaraçar um pouco. Aí eu fui até o mestre Pastinha e disse a ele, mestre, eu não quero mais treinar capoeira aqui, eu quero jogar capoeira, eu vim aqui para jogar capoeira. Aí ele olhou para o lado assim e disse, João, faz o favor. Aí João veio, sente aí. Aí João sentou ao nosso lado e ele disse, João, esse menino já está preparado para cair na roda, para jogar capoeira? Aí João Pequeno disse, já. Então pronto, bota ele para jogar, não tem negócio de ficar treinando ele. Ele não quer treinar, ele quer jogar capoeira. Capoeira se aprende dessa forma, se aprende mais jogando a capoeira do que treinando. Claro que o treino é importante, mas já que ele não quer, tudo bem, porque a maior aprendizagem está dentro da roda. Quanto mais jogar, melhor. E quanto mais jogar com pessoas diferentes daqui, melhor. E então aí eu comecei a treinar, a jogar capoeira, não mais treinado. E certa feita eu cheguei lá na academia, o mestre Pastinha estava lá sentado no banco dele, junto à janela, e eu tinha uma curiosidade. Aí eu cheguei para o mestre Pastinha e disse, ô mestre, é o seguinte, eu aprendi a ginga com Pessoa Bababá, mas eu queria confirmar com o senhor, eu queria saber como é a sua ginga, tá? Se tem alguma coisa a ver com a de Pessoa, eu tenho essa curiosidade. O mestre Pastinha se levantou prontamente e começou a gingar. Ele gostava quando alguém pedia para ele gingar, porque era um momento dele fazer um movimento de capoeira, né? Que geralmente ele não estava mais, dificilmente ele estava entrando na roda, que ele estava com problema na visão, só tinha uma vista mais ou menos, a outra estava totalmente apagada. Então ele começou a gingar. No momento que ele começou a gingar, aí eu comecei a observar o seguinte, que a ginga dele era muito parecida com a de Pessoa, né? Então ali tem aquela foto ali, ó, a ginga dele, ele negaciava, olha, você pode ver ali, confirmar, ele negaciava, negaciar é isso. Ele negaciava com o pé traseiro, o pé de trás, todo plantado no chão. Então essa é a ginga que eu aprendi, a ginga do mestre Pastinha. Aí eu constatei que eu tinha aprendido a ginga do mestre. Então fiquei satisfeito com isso e continuei jogando com o mestre Pastinha. E aí veio o ensinamento do mestre Pastinha através do bate-papo entre eu e ele contando causos e tal. Então com isso a gente aprendia muito. Ele falando sobre os capoeiristas do passado, muitas histórias que ele contava, e aí você adquiria muita malícia através desses causos que ele contava. E foi assim minha aprendizagem com o mestre Pastinha durante 12 anos ao lado dele, e de grandes outros capoeiristas que visitavam ele, que ficaram meus amigos, como o mestre Noronha, o mestre Totônio Maré, o mestre Valdemar, o mestre Caiçara, né? Esses capoeiristas todos, né? O mestre Cobrinha Verde. Todos esses capoeiristas passaram muita coisa para mim. Então o capoeirista não se limita somente à aprendizagem com o mestre dele. Ele também tem que aprender ali, aprender aqui, juntar todo esse conhecimento e se formar como um grande capoeirista. A rotina roda e bateria de Pastinha era o seguinte, os treinos eram dia de terças e quintas. Agora você vê, as pessoas que não vivenciaram aquela época ficam imaginando que era como hoje, que hoje você chega em determinadas academias aí, você vê 100 alunos, 200 alunos, um monte de alunos, né? Naquela época não, naquela época pouquíssimas pessoas treinavam capoeira. Primeiro que a capoeira era tida como uma coisa vagabunda, uma coisa de desordeiro, uma coisa de brigador de rua, então tinha uma má fama.
Então não era todo mundo que aprendia capoeira. Você chegar numa academia naquela época, jamais você ia presenciar o que você vê hoje aí. Quantas garotas aí jogando capoeira, treinando capoeira? Você não via uma, não tinha uma garota. Na academia do Mestre Pastinha só tinha uma mulher. Só entrou uma prostituta que entrou na academia do Mestre Pastinha, mas ela não entrou para aprender capoeira para ficar jogando na roda de rua. Não existia isso. Mulher não jogava em roda de rua. Então a mulher já era discriminada. Imagine a mulher capoeirista, né? Então é uma coisa para treinar fora dos olhares do curioso. Ela treinava escondido. Ela chegou lá, procurou o Mestre Pastinha e disse: mestre, eu queria aprender capoeira. Aí o mestre virou e disse assim: você quer aprender? Quero. Aí, João, faz o amor, você vai treinar essa menina aqui? Mestre, peraí. Não. Olha, eu vim aqui para aprender com Valdomiro Malvadeiro. Só quero com ele. Por quê? Porque ela tinha presenciado uma briga dele. Ele brigou com 8 camaradas no terreiro de Jesus e quebrou todo mundo. O cara era um demônio, esse Valdomiro Malvadeiro. Foi meu mestre de berimbau, foi ele que me ensinou a tocar berimbau e era meu amigo, a gente andava junto. Grande, um dos maiores capoeiristas que eu já vi na minha vida. Desse tamanho, magrinho, mas era um demônio. Não sei nem se tem foto dele. Tem aquela ali tocando berimbau. Bom, e aí ela disse: eu só quero aprender com o Valdomiro Malvadeiro. Aí o Mestre Pastinha disse: bom, já que é assim, aguarde ele chegar, que ele não chegou ainda. Senta ali e fica esperando. Quando o Valdomiro chegou, o Mestre Pastinha chamou ele e disse: aquela moça ali está querendo treinar e tal. Explicou a ele, ele foi lá, conversou com ela e começou a dar aula a ela. Ela aprendeu capoeira um tempo com o Valdomiro e depois foi embora e seguiu a vida dela, porque além de jogar, aí ela jogava navalha, ela já jogava navalha na borracha. Porque você vê, uma mulher nessa situação naquela época, prostituta, ela tinha que ter uma defesa, senão ela se dava mal, né? Então ela jogava navalha, além de jogar navalha, ela agora capoeirista. Então a coisa aconteceu dessa forma, né? Então você não via naquela época de forma alguma mulher jogando capoeira. Quem disser que viu mulher jogando capoeira na rua está mentindo. Eu só vi a primeira mulher entrar numa roda de capoeira a partir da década de 80 no terreiro de Jesus. Eu não perdi o contato com ela, mas foi a única mulher que eu vi jogando capoeira, mais ninguém. Então a capoeira naquela época era dessa forma. E lá em Mestre Pastinha era os treinos, como eu falei, né, terças e quintas, e domingo era a roda de capoeira. Aí convergia capoeiristas de toda a Bahia, enchia de capoeiristas. Às vezes tinha mais capoeiristas do que assistente, apreciando a capoeira. Então você via lá capoeiristas que vinham do mestre Valdemar, aluno do mestre Valdemar, o próprio Valdemar comparecia também, vinha aluno do Cobrinha Verde, vinha aluno de Caiçara, vinha aluno do próprio Caiçara, todos eles convergiam aos domingos. Ao domingo era uma festa. E a coisa lá, a roda começava às 3 horas da tarde. Só que eu, como eu era sempre curioso, gostava sempre de estar ao lado do mestre, eu chegava 1 hora da tarde. Ninguém tinha chegado ainda, só Bigo 45, que o 45 é que estava lá sempre também. Meu amigo, meu irmão, que hoje mora em São Paulo, um grande mestre de capoeira, né? Mais velho do que eu, 2 anos, ele tem hoje, 2 ou 3 anos, ele deve ter uns 77, 78 anos, quase 80. Mas ainda está na ativa, jogando capoeira. Então esse 45 já estava lá, ao pé de Pastinha, conversando. Aí eu chegava, colava junto com ele e ficava eu e 45 conversando com o mestre Pastinha. Tinha um capoeirista branquinho, que era aluno de Pastinha também, que era barbeiro. Ele também, ele já morava lá no casarão, onde funcionava a academia, então se juntava a gente ficava no bate-papo. E ó, essa aprendizagem para mim foi muito importante ao lado do mestre, né? Conversando com ele, ouvindo os causos dele, como eu falei. Então eu chegava sempre cedo, 3 horas da tarde, em ponto, aí a capoeira começava. Aí a capoeira, os capoeiristas todos já estavam lá nos seus lugares, a bateria já formada, né? Tinha Pastinha, fez questão, foi o único mestre que teve essa condição de criar um cargo, diretor de bateria. Então quem era o diretor de bateria? O mais preparado dentro do instrumento, conhecia tudo aqui de bateria, Valdomiro Malvadeiro, era o diretor dele, o diretor de bateria. Então eu sempre observava,
não só ele que comandava a roda, às vezes chegava, Valdomiro não estava, João Grande chegava, comandava a roda, João Pequeno comandava, Raimundo Natividade comandava, mas quando estava o diretor de bateria comandando, era ele que eu prestava atenção. Eu vou prestar atenção nos outros, eu vou prestar atenção no melhor. Então quem era o diretor de bateria, que conhecia tudo de bateria, era ele. Aí eu ficava observando ele. Então você vê hoje essa bateria, essa formação, a maneira de tocar, tudo é idêntico ao que Valdomiro fazia dentro da academia do mestre Pastinha. Aí o camarada às vezes me pergunta: ô mestre, essa bateria de capoeira que o senhor utiliza aqui na sua academia, é a mesma bateria do mestre Pastinha? Aí você tem que explicar. É a mesma bateria do mestre Pastinha quando Valdomiro, diretor de bateria, estava no comando. Quando ele não estava, quem entrava outro no comando, ele botava do jeito dele. Então não existia uma bateria padronizada de Pastinha, existia de acordo com quem estava tocando. Mas se Pastinha deu essa condição a Valdomiro, então essa é a bateria, na minha concepção, essa é a oficial, a bateria oficial. E é essa que eu sigo até hoje. Então tudo que eu faço, tanto em relação à bateria, quanto ao jogo, quanto ao ensinamento, tudo que eu faço é baseado no que o mestre Pastinha me ensinou. E aí eu sigo com ele até hoje, e eu tenho certeza que na época que eu comecei na capoeira, Evolução na da capoeira, 60, nesta época, até os dias de hoje, ela sofreu muitas transformações, muitas modificações, algumas necessárias, porque nós estamos em constante evolução, né? Então pode ficar parado no tempo. Eu não posso ensinar exatamente igual à academia do mestre Pastinha. Eu pego a mestre Pastinha como se fosse um modelo, e em cima desse modelo eu coloco a minha condição ali de mestre de capoeira. Eu não posso ficar parado no tempo. Então é isso que acontece. Agora, infelizmente, algumas modificações, a maioria das modificações, foram contrariando toda a nossa tradição, toda a essência da capoeira, né? Capoeira de raiz, a capoeira Angola. Então você vê hoje na roda de capoeira absurdos. Por exemplo, eu chego em determinadas rodas de capoeira e vejo o camarada fechar o punho para agredir o camarada. O outro agarra e joga no chão, se embola no chão, parecendo que estão fazendo um judô ou jiu-jitsu. Então isso aí é deprimente. Eu quando vejo aquilo ali, em alguma determinada roda que eu chego, que eu sou convidado, quando eu presencio alguma coisa desse tipo, eu viro as costas e saio, não dou nem satisfação. Não me interessa ver aquilo. Eu não posso interferir, não posso, porque a capoeira é dele lá, eles fazem o que eles quiserem, a bobagem que eles quiserem lá, eu não posso interferir, então eu me sinto mal naquele ambiente e me retiro, né? Então, essas modificações que a capoeira, e eu vou dizer mais, não é só com relação a outros estilos, não. Com a própria Angola eu vejo coisas que não via naquela época e que eu também não aceito. Eu vejo mestres de capoeira de Angola, que deveria se portar da maneira devida. Ele chega na roda de capoeira, baixa no pé do berimbau para sair do jogo, né? E fica fazendo alongamento, o camarada ali cantando uma ladainha. Ladainha é o quê? Ladainha é uma reza, é uma oração. Você tem que ficar em silêncio, ouvindo, fazendo suas orações, pedindo a proteção dos seus orixás, dos seus guias, dos seus mentores espirituais, seja quem for, e concentrado para sair do jogo. Eu vejo assim, o maior desafio que nós tivemos, Desafios da capoeira Angola, da preservação da capoeira, né, foi a entrada na capoeira. Começaram a treinar capoeira uma nova classe social, porque antigamente quem jogava capoeira era aquela classe mais baixa, era doqueiro, estivador, carroceiro. Eu quando entrei em mestre Pastinha era pessoal da estiva, muita gente da estiva que trabalhava na estiva, né? Então existia essa classe social e ele tinha os rituais próprios dentro da capoeira que conservavam. Quando essa nova classe entrou, né, começou a modificar as coisas, né? Então aí que eu digo, tem um lado bom e tem um lado ruim, porque essa nova classe social começou a desvirtuar a coisa, né? Não darem mais tão valor aos rituais, aos preceitos, às normas da capoeira,
colocaram isso de lado e só viram o lado técnico da capoeira. Então, isso aí prejudicou muito a capoeira, né, Angola. Bom, o legado que eu vou deixar na capoeira, quando Legado do mestre. Para outra dimensão, né, para o lado espiritual, então aqui é presente meus alunos. Esse é o legado. Porque tudo que eu aprendi, eu passei para eles, né? Então é eles que vão dar seguimento a esse trabalho. Então, a capoeira, meu estilo de capoeira não vai morrer, porque eu tenho alunos que vão levar adiante esse trabalho. Então, para mim, é isso que é o legado que eu vou deixar, tá? Isso aí, vamos para frente, levar a capoeira Angola para frente, e a Angola não pode morrer nunca. Mestre Bola 7 é considerado um dos guardiões da capoeira Angola da velha guarda da Bahia, que aos longos das décadas vem preservando as tradições e fundamentos da capoeira Angola no Brasil e no mundo. Muito obrigado, mestre, pela sua presença no programa Fala Mestre da Web Kizomba TV e por compartilhar sua sabedoria e vivências conosco. Web Kizomba TV, o canal da cultura afro e popular. Com você.